Salve galera do canal, estamos chegando com mais uma edição do podcast do Nocaute. Hoje, edição de número 13 do nosso podcast, a gente vai comentar dos principais assuntos do fim de semana de lutas. Vamos falar dos resultados do UFC Greenville, onde a gente teve o Renato Moicano contra o zumbi coreano. Vamos falar também do Bellator 223, da derrota do Gerard Mousasi para o Rafael Lovato, e também comentar um pouquinho já do próximo evento do UFC, que tem Cigano contra Francis Ngannou na luta principal. E para debater comigo hoje, eu tenho aqui a galera, tá completo hoje o time, hein? Hoje a gente tem aqui Israel Barbosa, direto lá de Araguaína, Tocantins, especialista em boxe do site MMA Inside. Seja bem-vindo novamente, Israel. E aí, pessoal, boa noite a toda a nossa audiência, boa noite, André, boa noite, Juliano. É sempre bom estar aqui mais uma vez com quem manja. Diretamente lá de Barueri, São Paulo, o chefão do site MMA Inside, o Logic Man, André Sponton. Seja bem-vindo novamente, André. Fala, Zezão, boa noite a todos, boa noite nossos amigos aí, aos seus seguidores, boa noite Israel, boa noite Juliano. Muito feliz de estar participando com vocês novamente desse podcast e vamos, que hoje tem muito assunto. E voltando ao podcast, depois de um tempo de folga, Juliano Gulo, diretamente lá de São Paulo com a gente aqui para debater. Seja bem-vindo novamente, hein, Juliano? Opa, Zé, obrigado por mais esse convite depois de tanto tempo parado. Boa noite, André, boa noite, Israel. E vamos falar desse fim de semana que foi maravilhoso para os brasileiros, né? Com certeza, foi um fim de semana aí só de vitórias, só que não, né? Vamos começar aqui no primeiro assunto já. Notícia que saiu agora há pouquinho, hein? A gente tava vendo aqui nos sites, inclusive lá no MMA Inside, já tem a notícia lá pra vocês. José Aldo renovou o contrato com o UFC por mais 7 lutas, hein, André? O que você acha que fez com que o Aldo mudasse de ideia, desistisse dessa aposentadoria e renovasse por mais 7 lutas? Pois é, Zé. Quem lançou essa notícia aí em primeira mão foi o Brett Okamoto, lá da ESPN. O Israel trouxe pra gente, nós publicamos lá no nosso Instagram. Depois vamos fazer uma matéria completa no site. Aldo renovou e, ao contrário do que ele falava mesmo, né, que ele queria se aposentar, que ele ia fazer só mais essas 3 últimas lutas e depois ia pro mundo do boxe, que era o grande sonho dele. Nós fomos aí surpreendidos pelo Dedé Pederneiras, falando que renovou por mais 8 lutas, sendo que a primeira desse novo contrato já foi a sua última luta, que infelizmente foi uma derrota, né? Eu acho que o que motivou o Aldo, nada mais nada menos, foi do que a parte financeira, né? Então ele garantiu aí o seu futuro aí, com a sua família, com as suas contas a pagar, afinal todo mundo tem que sobreviver, né? E acredito que isso pesou na decisão para que ele não fosse para o boxe e continuasse no UFC. Afinal, quer queira ou quer não, estando em baixa, ele ainda é uma lenda, nunca vai deixar de ser, ainda é muito respeitado no mundo inteiro, então ele tem bom salário. E assim, foi mediante essa oportunidade que abriram, não teve outra escolha, a escolha óbvia para fazer era essa, Zé. Ele estava realmente ali bem motivado a se aposentar. Ô Juliano, você acha que agora, renovado o contrato, mais 7 lutas agora para fazer pela frente, você acha que pode pintar um Aldo agora com vontade realmente, um Aldo que quer novamente chegar lá em cima, ter uma nova chance pelo cinturão, enfrentar o Holloway novamente? Habilidade para isso a gente sabe que o Aldo tem. Ele estava ali na porta para ganhar um novo title shot, até sofrer essa derrota ali pro Volkanovski. Será que o Aldo vai estar pronto realmente aí para escalar novamente aí agora a elite da divisão, hein, Juliano? Então, eu acho que o que mais impressionou dessa notícia não é nem renovar o contrato, porque a gente sabe que o UFC, com esses grandes nomes, oferece um bom valor para se manter no evento, só que foi a notícia de 7 lutas, né? Porque eu não vejo muito para onde o José Aldo pode ir na categoria dos penas, não que ele não seja bom ainda. Para mim, essa derrota pro Volkanovski foi bem água morna dos dois lados, porque nenhum dos dois fez muita coisa. Só que o problema é que enquanto o Max Holloway se manter no topo, é um casamento muito difícil para ele. Por mais que ele tente investir em queda, chute baixo, que todo mundo fala que ele tem que sair do boxe, eu acho que contra o Holloway é muito complicado pelo casamento. Então eu não sei, eu acho que talvez o Aldo comece a procurar por lutas mais
lutas que consigam vender mais com grandes nomes, talvez aquela luta que todo mundo fala dele com o Pettis, só que agora o Pettis também subiu para os meio médios, então eu não sei muito, talvez alguma luta no peso leve com um cara não tão bem ranqueado para ter um jogo. Sinceramente, a gente foi pego de surpresa com essa. Realmente foi uma surpresa, não é, Israel? Você como matchmaker aí do UFC em Israel, quem você colocaria agora aí pro Aldo nesse novo contrato agora? Ele já fez a primeira luta ali com o Volkanovski, restam mais 7 lutas. Qual adversário você escolheria agora aí pro Aldo? Eu acho que tem uns casamentos interessantes para fazer com o Aldo, assim, mais emocionantes do que fazendo sentido pro ranking na categoria. Tem o Mirsad Bektic, que é um bom lutador, tem o próprio zumbi coreano, tem o Darren Elkins, tem o Magomed Sharipov, que eu acho que seriam todas lutas interessantíssimas pro Aldo fazer, já que o Aldo é um cara muito potente e esses caras gostam de guerras, então eu acho que seriam bons casamentos. Não fariam tanto sentido em relação ao ranking, na minha opinião, mas seriam lutas que seriam bons main events para um UFC ou ESPN. Mudando agora o assunto, vamos conversar um pouquinho aqui do Bellator 223. Tivemos no último fim de semana, lá em Londres, na Inglaterra, mais uma edição aqui do Bellator, evento onde a gente teve Gegard Mousasi na luta principal contra Rafael Lovato. Vamos começar por essa luta. André, temos um novo campeão no Bellator, hein? O Rafael Lovato, ele destronou o Mousasi, decisão majoritária. A gente teve um árbitro dando a luta empate e 2 árbitros dando 48-47 a favor aqui do Rafael Lovato. Como é que você viu a luta? Deixa aí os seus comentários sobre o combate, André. Bom, eu tava com uma grande expectativa pelo Mousasi. Eu achava que ele ia vencer a luta até com certa facilidade, né? Eu acredito, ainda acredito que o Mousasi é melhor em pé na parte técnica, mas o Rafael conseguiu fazer o jogo dele, levar pro chão, fugir, né? Não entrar na distância do Mousasi, e lutou muito bem. O Bellator tá surpreendendo a gente, né? Pelo menos eu, né? Os meus palpites no Bellator precisam melhorar em muito. Eu falei do Michael Page, também apostei no Mousasi e não tô conseguindo me dar bem no Bellator, Zé. Essa do Mousasi, realmente, acho que dá pra gente colocar naquela coluna ali da zebra, né, André? Eu também acho que foi zebra, assim, com todo respeito ao Rafael, com todo respeito ao trabalho dele, mas realmente eu acho que foi uma zebra. A preferência era do Mousasi, eu acho que numa revanche o Mousasi até consegue vencer. Mas parabéns ao Rafael, que foi estratégico, né? Não entrou, diferentemente aí do que a gente vai falar mais tarde do Moicano, o Rafael conseguiu manter a distância. Então, méritos para ele, conseguiu vencer, e é isso aí. Eu acredito que o Rafael, não sei se ele vai conseguir manter uma performance aí de campeão, mas acredito que ele tem alguns pontos a melhorar. E vamos ver como é que vai seguir o jogo dele. Zé, só informação, 100 dólares no Rafael rendiam 336 nas melhores casas, então dá pra considerar uma zebra das grandes aí, viu? Eu ia entrar realmente nesse ponto, hein, Israel? Vou até perguntar pra você aqui, aproveitando já, então, o Rafael Lovato, muita gente não colocava fé nele, ele foi lá, ele ganhou de forma clara os 2 primeiros rounds, aí ele perde o segundo, ele perde o terceiro e perde o 4º round. Então ele ganhou o primeiro e o segundo, e aí perdeu o terceiro, quase foi nocauteado ali no 4º round, e o 5º round todo mundo tava imaginando que o Mousasi ia pra definir a luta. Tanto é que no 4º round o Mousasi chega a dar um knockdown ali no Rafael Lovato. Aquela queda realmente ali foi o que definiu a luta, né, Israel? Sim, eu concordo. Pra mim, pra todo mundo, eu acredito que até o 5º round estava empatado a luta. E aquela quedinha logo no começo foi meio que dar pra uma acalmada na situação, né? No começo do 5º round. O casamento não era tão ruim assim pro Rafael Lovato, porque o pessoal viu aquela luta que o Mousasi fez com o Weidman e pensou, nossa, a defesa de quedas do Mousasi é impenetrável. O cara fez guarda-borboleta, o cara manja de ficar por baixo, o cara manja de ficar por cima. Mas um negócio é o cara defender e se livrar do Weidman, que é um wrestler que tem um jiu-jitsu bom, e outra coisa é o cara se defender do Rafael Lovato, que é um jiu-jitsu extra classe, né? O cara é 4º grau, de faixa preta,
e é muito bom nisso. Assim, dá para colocar ele entre os 10 melhores praticantes de jiu-jitsu que lutam na MMA hoje. E o Rafael, Israel, só colocando aqui uma questão, o Rafael, além dele ser muito bom no jiu-jitsu, o jogo de quedas dele é muito preciso, praticamente todas as tentativas ele conseguiu colocar para baixo, né? Aquele single leg dele é muito eficiente, coisa que muitos outros praticantes de jiu-jitsu que lutam no UFC não conseguiram desenvolver. Aqueles caras que, se a luta for pro chão, eles ganham, mas eles não conseguem levar a luta pro chão. Foi surpreendente a vitória do Rafael Lovato, tanto que o Bellator já casou a revanche imediata pro Guerrero Mousasi, e eu acredito que o Mousasi vai ser favorito na revanche também. Porque, querendo ou não, o Mousasi é mais lutador e é mais experiente. Mas a questão é que agora a gente tem que olhar com outros olhos pro Rafael Lovato. Mas será que realmente vai sair essa revanche? Vou passar essa pra você, hein, Juliano. Você faria a revanche ou você daria uma chance agora pro Lyoto contra o Rafael Lovato? É uma boa pergunta, Zé, mas eu acho que talvez coloquem o Mousasi numa revanche mesmo. E o Mousasi ganhando a cinta, aí sim façam o Lyoto lutar pelo cinturão. E pra mim o Israel foi no ponto. A maioria eu acho que lembrou da luta com o Weidman, que o Weidman é um cara que derruba bem. E ele derrubou o Mousasi várias vezes, só que o Mousasi batia no chão e levantava. E ainda mais depois de 2 boas lutas contra o Rafael Carvalho e o McDonald, que o Mousasi tirou pra nada, tava vindo voando, só que realmente o Rafael conseguiu derrubar e manter no chão. E naquele 5º round, eu acho que foi mais uma disputa de quem queria mais o cinturão. O Mousasi ficou de costas pro chão, não conseguiu se levantar, não conseguiu fazer nada. Mas pelo nome que ele tem, pelo barulho que estava fazendo, ainda mais estavam cogitando enfrentar ou o Ryan Bader ou algum lutador da categoria de baixo de novo. Então eu acredito que deem a revanche e daí o Lyoto enfrenta quem sair vitorioso. Até porque o Lyoto também, ele pode enfrentar o Ryan Bader na categoria de cima, então no momento o Bellator tem luta pro Lyoto realizar na categoria de cima. E caso o Mousasi recupere o cinturão aqui contra o Rafael Lovato, seria uma revanche aqui entre o Lyoto e o Mousasi, o que pro Bellator também seria interessante, porque seria uma luta que vai vender muito bem, né? Mas vamos aguardar para ver aqui o futuro. Eu achei o Mousasi meio desplicente ali na luta, hein? Eu achei que depois do 4º round, onde ele deu aquele knockdown, ele poderia ter definido a luta, hein, André? Parecia aquele time que tava ganhando o jogo ali de goleada e meio que quis tirar o pé. E acabou que não deu muito certo, hein, André? Tem isso. Às vezes o lutador tá pensando que tá vencendo e tá pensando que tá convencendo, e ele puxa um pouco o freio, em vez de fazer pressão e ir para cima, né, caminhar para frente sempre, ele dá uma parada. Talvez também o receio de ser quedado também fez isso, deu uma potencializada nisso, sabe, Zé? Então acho que foi a junção dessas duas coisas, o receio de ser quedado, mas assim, eu realmente dou nota aí 6, 7 pelo ímpeto aí, então, também não vi aquele Mousasi de sempre querendo vencer, não. Ô Israel, tivemos mais uma luta aqui do Erick Silva no Bellator e mais uma derrota. Dessa vez ele perdeu para o Paul Daley por decisão unânime. Os 3 árbitros deram 29-27. Depois de ganhar o primeiro round ali de forma bem tranquila, o brasileiro quase foi nocauteado no 2º round e não conseguiu fazer muita coisa ali no 3º round. O que você achou da luta? O que faltou pro Erick Silva, hein, Israel? O Erick Silva não cansa de decepcionar a gente, né? Um cara que a gente colocou tanta expectativa quando chegou no UFC, principalmente porque o pessoal do Canal Combate e de outros canais aí hyparam aí pra gente, é o Fenômeno Capixaba, o Futuro, Anderson Silva, tem até o mesmo sobrenome. Mas aí quando nós fomos ver mesmo, o cara não tinha um arsenal de golpes tão grande assim e perdeu pelo mesmo motivo que ele perdeu a maioria das lutas dele no UFC. O cara não tem gás. Você vê aqui, ele começa bem as lutas e o Erick Silva é um cara que eu acho que ele é muito potente. Mas quando a luta vai seguindo, ele vai ficando cansado e a defesa dele começa a deixar ele na mão. Tanto que, para mim, o 2º round foi um 10-8 para mim, pro Paul Daley. Os juízes, eu acredito que tem marcado assim, mesmo porque a luta terminou 29-27, mesmo o Erick Silva tendo vencido o primeiro round. E mais uma performance decepcionante do Erick Silva, que não consegue se firmar, não importa o evento que ele esteja.
Ô Juliano, o Erick Silva, das últimas performances aqui dele, se a gente puxar o histórico das últimas 8 lutas aqui dele, ele ganhou somente 2. São 6 derrotas, 2 vitórias nas últimas 8 lutas. Então, realmente o momento aqui dele não é bom. São 2 lutas já no Bellator com 2 derrotas. O que você prevê pro futuro aqui do brasileiro agora, hein Juliano? Então, eu acho que, como o Israel disse, o pessoal aqui no Brasil deu uma plataforma muito grande pro Erick Silva. Lá fora até ficou conhecido, porque no início da carreira tinha bons nocautes. Mas no Brasil mesmo que ele ficou famoso, e eu acho que o nome dele que vai ser o que vai levar por enquanto. Porque se no Bellator até o Melvin Guillard, depois de perder 20 lutas em sequência, ainda estava lutando, eu acho que ele ainda tem lenha para queimar no Bellator, só que com casamentos específicos. Não é difícil colocar ele contra o Paul Daley, que é um cara com uma mão muito potente. E mesmo sendo um cara com uma mão muito potente, eu achei que o Erick Silva conseguia ganhar essa luta, porque o Rory MacDonald, que tem uma trocação de qualidade também, quando lutou com o Paul Daley, nem se arriscou na trocação, ele já foi até ajoelhado para derrubar o Paul Daley. Eu acho que faltou um pouco de inteligência do Erick Silva, dos técnicos dele, principalmente do segundo para o terceiro round, porque todo mundo que tenta derrubar o Paul Daley derruba. Erick Silva não precisava dar um double leg do meio do cage, nem nada do tipo, ele podia ir levando para a grade, e da grade tentar passar aquele pé, derrubar dessa forma, que no terceiro round, cansado, levando soco na cabeça, conseguiu derrubar desse jeito. Então, além da falta de gás, que é recorrente no brasileiro, também faltou um pouco de inteligência. Ô André, vou fazer uma pergunta mais difícil aqui pra você agora, hein? E o Paul Daley? Dá pra marcar uma revanche dele agora com o queridinho Michael Page ou não? Olha, eu ainda acho que o Michael Page tem muito poder. Eu acho que você mandou muito bem com a... A primeira, hein, André? A primeira luta entre eles, o Paul Daley chegou no 4º round ali ganhando. Foi garfo. Perdeu no primeiro quinto. foi garfo. A primeira foi garfo. Eu sabia que Israel ia falar essa. Paul Daley Wrestling. Então, agora assim, o Michael Page tá numa sinuca de bico, né? Agora ele tá recebendo, tava vendo até umas redes sociais dele aí, ele tava sofrendo um hate pesado aí, né? Falando que o cara era enganation, não sei o que, né? Quando pegou um cara duro mesmo, peidou na farofa, entre aspas, né? Então depende muito do estado, você sabe que eu gosto muito de ver o estado mental do lutador, né? Então depende como o Michael Page vai se portar. Eu tô super curioso para ver como vai ser a próxima luta do Page. Mas você faria uma revanche, faria, André? faria. Paul Daley contra Michael Page 2 lá na Inglaterra? Faria. Será que rola? Lutaça e colocaria o Michael Page na fogueira mesmo. Fala assim, você é tudo isso mesmo, então eu quero ver, então toma aí a revanche aí. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar pra ver. Vai. Outro lutador que eu gostaria de entrar rapidinho aqui pra gente comentar. Foi do evento passado, mas é um caso bem parecido aí com esse do Michael Page que a gente estava comentando aqui, que é o Aaron Pico. O Juliano que não participou aqui do podcast passado, hein, Juliano? Você acha que essa proteção do Scott Coker, tanto para o Michael Page como também pro Pico, você acha que isso aí acabou de certa forma estragando um pouquinho da carreira dos dois ou não? Eu acho que o Aaron Pico foi na medida, eu acho que ele protegeu e começou a soltar contra alguns lutadores melhores até que antes que o Michael Page. O que decepcionou mesmo foi o Aaron Pico nesse caso. E o Michael Page, pra mim, ele foi cozinhado demais. Agora ele já tá com 30 e poucos anos, acho que é quase 35 anos, eu posso estar errado. E daí ele é um cara que acabou de perder pro Douglas Lima, vai ter que fazer uma sequência de novo, de umas 2, 3 vitórias, pra disputar um outro cinturão, alguma coisa assim. Então acho que ele foi cozinhado demais. Se colocarem ele contra um Koreshkov agora, por exemplo, eu não sei se ele tem muito tempo pra evoluir. Vamos falar um pouquinho agora aqui do UFC Greenville, que a gente teve no último fim de semana. Vamos dizer o fraco UFC Greenville, né? Porque realmente foram poucas lutas aqui que se salvaram nesse card. Tivemos 3 brasileiros aqui em ação. E eu vou começar por você, em Israel. Tivemos a luta aqui da brasileira Ariane Lipski. Ela acabou enfrentando a Molly McCann. A McCann que venceu a Pedrita na última luta. E agora vence também a brasileira Ariane. Ariane que era campeã lá no KSW. Mas no UFC ela já tá 0-2, hein, Israel?
decepcionado com a Ariane Lipski, que, assim, na primeira luta dela, ela perdeu pra Joanne Calderwood, mas a Joanne Calderwood é uma lutadora de elite pro nível do MMA feminino, né? E, assim, a Joanne Calderwood é uma boa wrestler. Conseguiu levar a Ariane Lipski, que demonstrou uma defesa de quedas meio suspeita, né? E olhando para o casamento dela com a Molly McCann, que não é uma wrestler de alto nível, podia se esperar que a Ariane Lipski usar a envergadura dela, que é maior, e também o striking dela, que é razoável, para manter a luta na longa distância e vencer. Mas, no final das contas, ela demonstrou que ela não tem coração, né? Quando o negócio foi apertando, ela meio que foi enfraquecendo a defesa dela, né? E deixou a Molly McCann crescer muito no combate. Então, a performance decepcionante de uma prospecto que muita gente tinha muita esperança, né? Porque ela veio com o status de badalada pro UFC e, no final das contas, não entregou. Nesse evento, a gente teve também aqui o segundo nocaute mais rápido da história do UFC, hein, Juliano? O Jairzinho Rozenstruik, ele que tem nome aí. Muita gente acha que o Rozenstruik aqui é brasileiro, mas ele é lá de Suriname. Ele acabou aplicando um nocautão aqui em cima do Allen Crowder. O Rozenstruik aqui que já mostrou que tem mão pesada, nocauteou o Baby. Será que é um futuro aí para a categoria dos pesados, Juliano? Eu acho que tem jogo, né, pra dar uma aquecida na categoria. Ele até brincou em cima do octógono na entrevista, falando que acha que tinha batido o recorde de nocaute mais rápido dele, e acabou batendo por 1 segundo mesmo. E agora eu acho que podiam colocar ele, como a categoria é muito rasa, já jogar contra alguém ranqueado, um Marcin Tybura, por exemplo, pra ver como é que ele começa a reagir com esses caras acima da tabela, né? Mas por a categoria ser muito rasa, é capaz se ele continuar nocauteando, subir muito rápido e queimar a ficha com algum top da categoria que ainda esteja dando um bom caldo lá em cima, né? Tivemos também aqui a estreia do brasileiro Anderson Berinja. Ele pegou o André Ewell e o brasileiro acabou perdendo a luta aqui por decisão unânime. Os 3 árbitros pontuaram 29-28 a favor do Ewell, que controlou bem a luta ali com o seu boxe. O Berinja no terceiro round até conseguiu uma quedinha, mas não conseguiu utilizar o seu jiu-jitsu e acabou saindo aqui com a derrota na estreia. Mas meu amigo André, luta principal, tivemos mais um nocautão aqui. Este aqui demorou um pouquinho mais, hein? O do Jairzinho foi com 9 segundos, esse aqui foi com 58 segundos. O Chan Sung Jung, o coreano, o zumbi coreano, como é conhecido, ele acabou derrubando então o Renato Moicano. O brasileiro acaba perdendo uma luta aqui que para ele era importantíssima. Ele era o número 5 do mundo, enfrentando o zumbi coreano que estava em 12º lugar aqui no ranking. O que o Moicano fez de errado, hein, André? O que ele tinha que ter feito aqui de diferente para não tomar um nocautão logo no começo? Olha, me preocupa muito a situação do Moicano. Eu acho que o Moicano está com um problema de confiança. O corner na pós-luta, né, na entrevista ao treinador, ele falou assim, eu não sei o que aconteceu, estava tudo bem, a gente veio bem para essa luta, o Moicano veio preparado, o Renato veio preparado, eu não sei o que aconteceu, ele travou. Então, a gente sabe que quando o treinador ele fala assim, na verdade, ele está meio pé da vida, né? O Renato, ele não conseguiu manter a distância, apesar de ter sido tudo muito rápido. A gente falou no outro podcast que o segredo seria manter a distância do zumbi, sabendo que é muito difícil manter a distância contra um cara que vai sempre para frente, que é o caso do zumbi coreano. É um ótimo lutador. Eu falei no outro podcast, falo agora, eu sou fã dele. Ele não tá nem aí para nada. Pode ser o John Jones na frente dele, ele vai manter a mesma forma dele lutar. Ele não liga para status ou para hierarquia. E surpreendeu. Eu sabia que ia ser difícil para o Moicano, mas me surpreendeu esse overhand que ele deu no Moicano, 50 segundos. O Moicano foi soltar um jabzinho de esquerda para medir a distância. Sabe aquele golpe que você dá para medir a distância, para ver o que vai pegar, se pode pegar um chute ou não? Nesse jab que ele deu de esquerda, o zumbi já meteu um overhand assim, que pegou, não pegou nem na ponta da pera, pegou na ponta da alma do Moicano. Ele ficou groggy e
a luta acabou ali. Depois foi simplesmente uma questão do árbitro, de uma decisão de quando o árbitro ia parar a luta. Eu achei ainda que o Zumbi ainda deu uns 2 golpes na nuca do Moicano. Eu acho que o árbitro até falou assim, bom, não vou nem penalizar, nem vou nem interromper, porque essa luta já vai acabar. Mas sobrou aí uns 2 golpes na nuca, que isso é legal. Mas o Renato, ele ainda é um dos caras mais técnicos da divisão, só que ele está com um problema de confiança no meu modo de ver. Então ele entrou um pouco displicente, ele entrou um pouco num ritmo que o Zumbi coreano estava em outro, ele estava num ritmo mais lento, o Zumbi coreano estava num ritmo mais rápido. Estava mais ligado, estava querendo mais. E eu acho que ele precisa acertar a cabeça dele para que ele possa voltar a mostrar boas performances, Essa questão do ritmo que você falou, hein, André? Dá pra ver realmente ali que o Moicano parece que ele começou meio que querendo usar o primeiro round ali, a luta era 5 rounds, então ele tentou entrar no começo ali no primeiro round pra usar como estudo, né, medir a distância, sentir o octógono, mas parece que ele veio ali a 10 por hora e o Zumbi coreano veio a 90 por hora ali, veio com muito mais velocidade, mais explosão, e acho que nem o Moicano esperava que o Zumbi fosse por tanta pressão logo no começo. Ô Juliano, você que é um cara que acompanha já há bastante tempo e tanto a carreira do Moicano como a carreira do Zumbi coreano, você acha que essa derrota, ela tira realmente qualquer possibilidade agora do Moicano num futuro próximo chegar numa disputa de cinturão, ou você acha que perder aí pro Zumbi coreano não é demérito, já que o Zumbi já disputou cinturão, se não fosse esse tempo que ele permaneceu lá no exército da Coreia, ele poderia até estar hoje aí no top 5 já há mais tempo, hein, Juliano? Então, eu acho que o Moicano ainda tem qualidade, não dá pra cravar que ele vai ser campeão, mas pra mim essa luta não quer dizer que tá acabado, que era farsa, nada, porque nem deu pra ver muito nessa luta. Essa luta me lembrou muito aquela do Demian Maia contra o Nate Marquardt, que antes de começar qualquer coisa a luta já acabou. Eu acho que o Moicano agora, esse daí pra mim é o segundo top que ele enfrenta mesmo. Ele já tinha pego o Cub Swanson antes, mas ele já tá fora do auge. Ele pegou o José Aldo, perdeu, e eu acho que agora ele ia voltar, deve ter treinado muito agora, sabendo que estava no topo, tinha chego de uma luta contra o José Aldo, já estava no topo da categoria, só que o Zumbi, como o André falou, é um cara que vai muito pra cima, começou agressivo, e esse número 12 no ranking pra ele é meio fajuto, né? Então, totalmente, bem né? fajuto, eu acho assim, ele ganhou 24 minutos da luta contra o Yair Rodrigues e levou aquela cotovelada no rosto, foi nocauteado, mas estava ganhando. Quem lembra da luta dele contra o José Aldo? A partir do terceiro round ele começou a fazer uma pressão em cima do brasileiro forte também. Ele é um cara muito bom, que tem qualidade para chegar numa disputa de cinturão. Então eu acredito que o Moicano também tem chance de voltar, dar a volta por cima. Agora ele tá se situando entre os tops da categoria, talvez ele desça uns degraus agora, mas já sabe que ele tem que ficar sempre ligado. Igual o José Aldo, que parece que entra no 220 fazendo as esquivas de cabeça, os pêndulos. Então eu acho que o Moicano ainda tem coisa para melhorar nessa categoria, pode mostrar muito. E o Zumbi eu gostaria que chegasse numa disputa mais pra frente. Ô Israel, o que você achou da luta, hein, Israel? Você que é um cara que, pelo que eu vejo aqui nos grupos, é um grande fã do Renato Moicano. Você acha que o Moicano cometeu algum erro? Deveria começar mais ligado? E comenta também um pouquinho do futuro do Zumbi coreano, aonde ele vai agora com esse nocaute, hein, Israel? Bom, o Moicano vem de 2 derrotas em que nas 2 derrotas ele tentou 2 golpes muito displicentes, né? Contra o Aldo foi uma joelhadinha que ele tentou e tomou um contragolpe duríssimo do Aldo, que é um cara muito potente, e dessa vez ele mediu a distância errado, como o André falou, tentou um direitinho de esquerda, e no mesmo jeito que foi o direto, voltou o overhand do Zumbi coreano e pegou na ponta da pera, e ali foi caixão em vela preta. É complicado para o Moicano que, assim, além de começar devagar os combates, ele também tem esses golpes displicentes, né? Um dos nossos analistas, o Diego, falou que o Moicano, pelo que ele vê, o Moicano ganhou massa muscular e ficou mais lento do que ele era antigamente, porque se você for comparar o Moicano de antes com o Moicano de hoje, dá para ver que o Moicano está mais forte.
ele tá até com um pouco mais de dificuldade para bater o peso. Se vocês lembrarem, o Moicano não bateu o peso naquele UFC que ele era o reserva da luta principal entre Holloway e Ortega. Era para ele ser o reserva, acabou não batendo o peso. E dá para ver que o Moicano está mais forte e isso pode ter afetado a velocidade dele e também o timing. Porque dá para ver que nas duas últimas lutas o Moicano perdeu por falta de timing mesmo. Errou o timing na joelhada, errou o timing nesse jabzinho de esquerda e nas duas foi fatal o erro. Ô Israel, seria o caso do Moicano já pensar numa futura subida agora para os leves, ou você acha que o peso pena ainda é o melhor caminho para ele, Israel? O Moicano ele já é um cara sem punch até pro peso pena, né? Porque o Moicano nunca foi um grande puncher, né? Ele é um cara que combina bem, tem um volume interessante de luta e é um cara bastante completo. Se você for olhar pro plano da categoria dos leves, só tem cara grande, forte e wrestler lá. Então, qualquer peso pena hoje que pense em subir pros leves vai achar problema lá. Se você... É uma categoria bem mais complicada, né, Israel? E lá o jogo de ninguém em casa pro Moicano. Então o negócio dele é tentar corrigir as falhas do jogo dele e melhorar na categoria dos penas mesmo. Porque se você for olhar qualquer um do top 15 dos penas hoje, que tentar subir pro top 15 dos leves, vai achar dois sofrimentos. André, pode concluir, André. Pergunta sem mimimi. O sul-coreano deu sorte na opinião de vocês? Ou não? Foi competência mesmo? Na minha, não. Vocês acham que um golpe aí, overhand, com 58 segundos aí, foi mais azar aí? Porque eu vi muito brasileiro aí, mais pachecada, mas assim, eu vi a galera falar assim, não, deu azar, o Moicano na próxima vez, não sei o quê, não, numa revanche ele venceria. O que vocês acham que foi isso aí? Pra mim foi competência do zumbi coreano. Eu não achei sorte não, hein? Juliano, pode falar aí, Juliano. Opa, pra mim não foi sorte também, não. Uma pancada daquela lá, concordo com vocês. Ele saiu esquivando, não foi um golpe de olho fechado que ele deu. A gente pode ver no vídeo que o Moicano ele entra com jab e o zumbi já manda o overhand no momento do jab. Então ele pega sem guarda ali o Renato Moicano. Então eu acho que não... E acertou um segundo golpe antes do Moicano cair também. Ele dá o overhand e já emenda um cruzado. Então uma sequência de um lutador que tá bem treinado, né, cara? Então ali não tem nada de sorte não, hein André? Concordo com vocês. Eu ouvi muitas pessoas falarem isso e discordo totalmente. Foi competência total do zumbi, que pra mim já merece uma luta aí com um top 6 da categoria aí. Eu faria Zumbi versus Zabit pra ontem. Tem o Brian Ortega, né, mano? Que vai enfrentar o Zabit. Tem. É verdade, luta, ele já tá comprometido. Essa luta ainda não tá fechada, né? Eu tava olhando agora há pouco, antes da gente entrar aqui no podcast, ainda não foi fechada ainda, o Zabit Não tá fechado ainda no site do UFC não tá oficializado, eles estão em conversas, então... né? Mas Perdão aí. É bem provável que ainda feche, hein, Juliano? Mas independente de fechar ou não fechar essa luta, quem você gostaria de ver agora aí contra o zumbi, hein, Juliano? Jeremy Stephens. E você, André? Essa luta... Uma vez que o Zabit tá comprometido, como o Juliano bem lembrou, eu votaria no Jeremy Stephens também. Será que o Aldo é uma boa? Eu gostaria de ver contra o Aldo de novo, hein? E você, Israel? Eu vou de Aldo também, porque na minha opinião, quando o zumbi coreano foi nocauteado naquela luta contra o Aldo, era o momento que ele estava virando a luta, né? O Aldo com sua mania de abrir o bico a partir do terceiro round, ia cansar e eu acho que a luta ia ficar mais emocionante, aí acabou tendo a lesão. Eu acho que uma luta entre zumbi coreano e Aldo em 5 rounds tem tudo para ser 50-50. Se for em 3 rounds, eu acredito no Aldo. Isso. Eu acho que contra o José Aldo, o ruim é do José Aldo acabar queimando mais um desafiante, né? Em 3 rounds ainda é bem complicado. Mas em 5 aí sim. Mas seria um lutão, né? Seria um lutão. Com certeza eu gostaria de ver essa luta aqui em São Paulo no final do ano. Mas vamos falar um pouquinho agora aqui do UFC que acontece no próximo fim de semana. Temos mais uma edição aqui do UFC Fight Night. Dessa vez, o Ultimate vai desembarcar em Minneapolis para um confronto aqui que vai chamar muito a atenção. É provável que o vencedor dessa luta aqui ganhe um title shot depois contra o ganhador aqui de Miocic contra Daniel Cormier. Aí vai depender também de quem vença, né, cara? Porque
Se o Ngannou ganhar, o Ngannou perdeu há pouco tempo aí pro Miocic. Se o Cigano ganhar, também perdeu há pouco tempo aí pro Miocic. Mas independente disso, vou começar por você agora, hein, Juliano? Você acha que o vencedor de Ngannou e Júnior dos Santos aqui tem realmente que disputar a cinta na sequência, ou você acha que ainda precisa de mais uma luta aí pro ganhador? Se o Brock Lesnar não voltar e nem o John Jones subir de categoria, eu acho que não tem de onde sair outro desafiante. O Volkov até tava bem, tinha ganho do Fabrício Verdun, só que levou aquele nocaute do Derrick Lewis. Então eu acredito que o próximo desafiante vai vir dessa luta e espero que seja o brasileiro, mas a cabeça tá achando que vai ser o Francis Ngannou. Vamos lá, palpitão, hein, Juliano? Quem que você acha que leva e como é que você acha aí que a luta vai se desenrolar? Lembrando que o Ngannou vem de um nocaute em cima do Velasquez e o Cigano nocauteou o Derrick Lewis na última. Então, o Cigano ele tá ciscando muito bem. Ele mostrou que ele é um dos poucos pesos pesados que consegue chegar no 5º round pulando ainda, jebeando. Só que o problema é que em todas as lutas ele deu algum susto. Contra o Blagoy Ivanov, que é um cara lento, ele foi contra a grade e levou golpes pesados. Contra o Taito Iwasa ele levou golpe. Contra o Derrick Lewis, que era um cara pra ele tirar pra nada, porque é muito mais lento, devagar, levou golpe. O Lewis deu um dibre no Cigano. Eu não sei se vocês lembram daquele. Na barriga. Fingiu uma lesão. Fingiu uma lesão. Ele toma um chute, né? Foi um chute ali na linha de cintura e ele faz de conta ali que tá com muita dor a hora que o Cigano chega perto. Ele quase pegou o Cigano. Então, ele não ganha sem dar susto. Esse que é o problema. E contra o Ngannou a gente viu a cabeça do Overeem quase voando, o Caim Velasquez se dobrando em cima da própria perna com aquele gancho que pegou. Então, se passar... Nem sei se passar do 3º round, eu acho que no segundo o Ngannou ainda consegue acertar alguma coisa. Eu acredito que o Ngannou leve, mas gostaria que o Cigano ganhasse. O problema de você enfrentar um cavalo como o Ngannou é o seguinte, cara, ele pode te mandar pra vala com um golpe. Você pode estar ganhando a luta dele, controlando, batendo mais, dominando. Aí ele te acerta um soco e te manda pra vala, né? Mas, André... Pode ser uma luta parecida... Desculpa, Zé. Pode ser uma luta parecida com a do Overeem, que o Cigano ficou com receio de entrar, o Ngannou, sabendo da potência do outro lado, pode ficar com receio, só que entrar um pataço do Ngannou, o Cigano vai puxando do mesmo jeito. É complicado, né? Mas, André... Eu gostaria de pegar a sua opinião aqui sobre a luta. O Cigano, ele tá vindo de 3 vitórias depois que ele teve aquele problema lá com os suplementos contaminados, conseguiu comprovar lá a sua inocência. Ele passou em cima do Blagoy Ivanov, venceu o Derrick Lewis e também ganhou do Taito Iwasa. O Ngannou, ele vem de uma vitória sobre o Velasquez na última luta, numa luta que todo mundo falou que o Velasquez se lesionou, machucou o joelho, que o Ngannou não nocauteou. Mas quem viu as fotos e também alguns vídeos que saíram depois, realmente tem uma mão do Ngannou ali que raspa o queixo do Velasquez. Então, André, Cigano favorito e vai pro title shot, ou você acha que tá mais pro Ngannou nessa noite aí e o camaronês vai ficar perto aí da luta pelo título? Bom, lutaça. Gosto muito do Júnior Cigano, gosto muito também do Ngannou. O Cigano, quer queira ou quer não, tá em alta. Concordo com o Juliano quando ele avaliou que esse em alta realmente foi com muita dificuldade, foi a lá, entre aspas, Tony Ferguson, né? Sempre levando um soco ali, ficando grog a colar, etc, mas foi lá e venceu. Se eu não tivesse visto uma declaração do Júnior Cigano que eu vi hoje, eu daria, 70% de chances pro Ngannou ganhar. Pela declaração que eu vi do Cigano, eu dou 60% de chance pro Ngannou. Meu palpite vai pro Ngannou. O Cigano disse assim, abre aspas, Francis Ngannou talvez seja o maior perigo da categoria hoje. Talvez seja o punch mais forte e um misto de velocidade e força faz dele o cara mais perigoso da categoria dos pesados. Eu tenho que ser estratégico nessa luta.
Me animou muito o Cigano falar isso. Espero que não fique só em palavras. Porque Se o Cigano... se ele for querer Pode trocar pancada, hein, André? Se ele for querer trocar Vai mão, morrer. ele vai cair nocauteado. Vai morrer rápido. Eu também, eu acho. eu acho que vai cair. Eu acho que ele cai. Uma das coisas boas pro Cigano é que pelo menos o Ngannou não é aquele cara que avança o tempo todo indo pra cima. Pode ser que o Cigano não se encurrale contra a grade. O Ngannou, Mas é o Ngannou gosta de jogar no contragolpe, né, Juliano? Exatamente. Gosta, isso ele é fenomenal. Você matou tudo, Zé, você matou tudo. A luta vai girar no redor disso. Eu acredito que o Cigano tem essa informação. Vamos aos fatos, né? O Cigano tem mais experiência no MMA que o Ngannou. Isso pode fazer diferença? Pode. Mas depende muito de como o Cigano vai segurar esse ímpeto que ele tem de querer ir pra cima. O Cigano gosta de resolver as coisas no one punch também. Se ele conseguir ser estratégico e fazer o Ngannou cansar um pouco, desperdiçar golpes, como o Miocic fez com maestria. Aquela luta contra o Miocic foi uma obra de arte do Miocic. Ele cansou o Ngannou ficou doido para pegar o Miocic e não conseguiu, nem encontrou. Se o Cigano conseguir fazer algo parecido, nem que não esquive tão bem, nem que não escape tão bem, mas consiga aí sobreviver 1-2 rounds, a chance começa a virar a favor do Júnior Cigano. Eu concordo. Eu acredito que isso vai acontecer. Não, acho que o Ngannou vai resolver antes. Mas tá aí a chance do Cigano para vencer a luta, na minha opinião. Eu concordo aí com tudo que você falou, hein, André? Eu acho que você bateu num ponto importante. Eu vejo o seguinte, eu vejo que o Cigano ele tem que tentar evitar a trocação, principalmente ali no primeiro round. Eu acho que se o Cigano ele for com tudo no primeiro round, corre grandes riscos aí dele ser nocauteado. Se a gente pegar o histórico aqui do Ngannou, a maior parte aqui das vitórias dele por nocaute são no primeiro round. A partir do segundo round, embora ele ainda seja perigoso, como todo peso pesado não importa o round, a mão sempre vai continuar pesada. Tá aí o Derrick Lewis na luta com o Volkov aí pra provar isso. Ele sempre vai ser perigoso, mas quanto mais os rounds avançam, eu acho que a luta fica melhor a favor aqui do Cigano. Mas Israel, sua opinião aí sobre a luta, seus comentários, pode falar. Eu acho que essa é uma luta muito mais apertada do que estão fazendo parecer, porque estão dando como morte certa pro Cigano e eu não vejo assim não. Porque se você for olhar durante a carreira do Cigano, o Cigano nunca perdeu para um cara como o Ngannou. Porque nos pesos pesados tem muito tipo de lutador, né? Tem aqueles que são os wrestlers, tem aqueles que são ciscadores, que é onde o Cigano entra, e tem os ogros, né? Que é aqueles caras que encerram a parada com um golpe, mesmo estando perdendo, e que tem gás para um round, 2 no máximo. Derrick Lewis. E se Derrick Lewis, o próprio Ngannou, que é um cara que não tem muita coisa para oferecer além de uma mão muito pesada. E o Cigano nunca perdeu para esse tipo de lutador na vida. Todos os ogros que o Cigano enfrentou, ele tirou para nada. E isso tem que se admitir. O Cigano tirou para nada o Mark Hunt, o Cigano tirou para nada o Shane Carvin, o Cigano tirou para nada o próprio Derrick Lewis. E assim, o Cigano, ele é um cara que é muito bom em jabear e em golpes retos, que assim, vão dificultar os contragolpes do Ngannou. Porque muita gente se impressionou com aquele golpe do Ngannou em cima do Overeem, mas se você for olhar, o Overeem ali brincou com a vida dele, né? Foi tentar trocar golpes curtos na curta distância do Ngannou e entrou aquele uppercut devastador. Então, se você for olhar a carreira do Cigano, o que ele mais fez foi anular esse tipo de lutador. E o Cigano é um cara que tem muito volume. Por mais que ele tenha se popularizado como o Cigrade, que ama ficar na grade ali, o Cigano é um cara de volume. Ele tem muitas lutas dele que ele consegue soltar muitos golpes e vencer esses ogros no cansaço. Então eu acho que essa é uma luta muito mais apertada do que tá fazendo parecer e eu vou apostar de Cigano nessa. Vamos lá, vamos pro palpite aqui então. Eu vou com Israel nessa, hein, André? Eu acho que o Cigano aqui vai surpreender. Tô achando que o Cigano vai surpreender dessa vez, hein? Zé, imagina a cena. Cigano vai tentar dar aquele jab na cintura e vai entrar o outro, Zé. Pode acontecer. Juliano Profeta, matou. Vamos lá, eu assim, e o Israel vamos aqui de Cigano e eu vou de Cigano aí por nocaute ali no terceiro round. Israel, pode falar aí o teu palpite aí, Israel.
Eu acho que é o Cigano por uma decisão bem safada. Vai lá, coisa Juliano. de 3 rounds a 2. Ó, eu torço para que vocês estejam certos, mas eu acho que o Ngannou vai conseguir acertar o Cigano e nocautear no primeiro round. André. Olha, só fazendo um parênteses pelo que o Zé falou, sem querer tomar tempo, mas eu concordaria com o que o Zé disse sobre Shane Carvin, Derek Lewis, etc, etc, mas eu não acho simplesmente que o Ngannou é mais um. Acho que o Ngannou tem essa força, mas ele tem a velocidade. Eu acho o Ngannou um cara rápido com as mãos. Por isso é nocaute no primeiro round. Infelizmente, porque eu gosto muito do Cigano. Mas pra mim é nocaute no primeiro. Vamos lá, eu tô confiante aqui no Cigano. Eu acho que o Ngannou realmente tem grandes chances de levar a luta, principalmente ali até metade do segundo round. Passando dali, se o Cigano passar inteiro, sobreviver, eu acho que ele tem boas chances aí de ir vencendo os rounds ali pro final. Mas vamos falar um pouquinho... Zé, só um parênteses aqui também, que eu tenho 40 nessa luta apostada com o André, então essa luta vai ter o dobro de emoção, porque essa aqui já é um dobronado do André em outra aposta que ele perdeu pra mim. O André vai ter que... Eu vou ter que começar a minha vitória aqui contra o céu. O André daqui uns dias aí, ele vai ter que penhorar o site pra poder pagar as apostas, hein, cara? Vocês estão querendo queimar meu filme? Mas foi só uma Michael Page que eu errei aí. Os palpites, a galera que acompanha o canal tá sabendo meus palpites aí. Eu acertei o Ngannou contra o Lewis. Eu falei que o Moicano poderia ser nocauteado. Logic Man tá tentando, os caras estão tentando puxar o tapete aí, galera, do Logic Man, mas vocês vão ver agora quem que é o Logic Man e quem que é o Israel a partir Vamos ver então. Antes de fechar aqui mais uma edição aqui do nosso podcast, rapidinho, eu acho que foi o maior evento do final de semana que a gente teve. Artem Lobov venceu Paulie Malignaggi. Eu vou chamar o nosso especialista. Gold, é o melhor. O nosso especialista em boxe aqui, porque ele tem que fazer essa análise pra nós, né, André? O Israel tem que falar dessa luta aí, porque o Artem Lobov... É fã do Artem. Ninguém tava acreditando ali que ele fosse vingar no boxe sem luvas. E agora a gente já tem mais uma... Eu não lembro a palavra aqui agora, mas é o Shogun de sunga branca... É o Vitor Belfort de TRT e agora é o nosso querido Artem Lobov sem luvas, né? Tá 2-0 lá no Bare Knuckle e venceu mais uma, hein? O que você achou da luta, hein, Israel? Bom, na verdade eu não esperava que o Lobov tivesse tanto coração assim, né? Porque ele começou perdendo a luta. Porque, querendo ou não, o Artem Lobov, o Paulie Malignaggi, ele tá em outro nível comparado com o Artem Lobov. O Paulie Malignaggi, para quem não sabe, já foi campeão de cinturões de primeira grandeza no boxe. Ele já foi campeão meio médio do boxe, que equivale ao peso leve do UFC. E se você for olhar, o Malignaggi, ele mostrou muita técnica. Ele é conhecido no mundo do boxe pelo jab dele, que é muito eficiente. Ele já ganhou lutas que ele lançou pouquíssimos golpes retos além do jab. Então dá para ver que o Malignaggi ele ainda sabe lutar boxe e sabe lutar com eficiência. Mas a questão é que o Lobov foi tão eficiente em transformar a luta numa guerra que a partir do terceiro round o gás do Malignaggi deixou ele na mão, né? E logo o Lobov começou a acertar uns golpes duros no Malignaggi e assim, boxe é uma coisa, bare knuckle é outra coisa. No bare knuckle, quando o golpe entra, a cara rasga, o sangue desce. E eu acho que o Malignaggi não fazia ideia de que seria uma experiência tão dolorosa assim para ele. E a partir do terceiro round, o Lobov tomou as rédeas da luta e levou para casa uma decisão apertada. Eu achei que o Lobov venceu mesmo, mas foi uma decisão bastante apertada, então o Malignaggi tá certo em reclamar. A cara do Malignaggi ali ficou rasgada, né? Eu não gosto aqui do boxe sem luva, sempre comento aqui no canal de algumas lutas deste evento, mas eu sinceramente eu não gosto muito não, hein? Eu não sou fã. Mas o André, louco, Zé, que isso? André, você acompanhou a luta aí, o que você achou? E já fala do evento aí, se você curte, hein, André? Tá, vamos falar da outra primeiro. Concordo com o Israel, o Paulie começou melhor, depois o Lobov mostrou muito coração, é uma surpresa isso. Assim, tem sido legal acompanhar essa saga do Lobov no Bare Knuckle. O cara tá fazendo uma certa início de história, né? Tá arrancando a galera aí, tá arrancando fãs. O Conor tá fazendo muito bem também o marketing do Lobov no Instagram dele. O pagamento dele, André, 100k, hein? 100k mais pay-per-view, hein? 100zão.
Acho que no UFC ele nunca cenzão, chegou a receber cara. isso, né? Não, nunca chegou a receber isso. Nunca chegou a receber isso. Então, assim, talvez ele realmente esteja muito engajado no Bare Knuckle. Acredito que os empresários, o dono do Bare Knuckle, esqueci o nome dele e me fugiu agora, também está apostando muito no Lobov. Foi uma boa luta, o Lobov ganhou aí no conjunto da obra. Acredito que, eu até perguntei isso para o Israel, se fosse no boxe, se ele acreditaria que o resultado fosse diferente. Eu acho que sim. Eu acho que realmente o Paulie demonstrou aí uma falta de intimidade sem a luva, né? Com as mãos Eu limpas, achei que né? o Malinage tava destreinado, hein? Eu achei ele bem fora de forma aqui pra luta, hein? Uma barriguinha extra ali. A última luta profissional dele de boxe aqui, eu tô dando uma olhadinha aqui, foi em março de 2017. Então, esses 2 anos e meio aí é bem provável que ele nem treinando estava, né, Israel? É que assim, a carreira do Paulie Malignaggi é feita por altos e baixos, e nos baixos foi bem baixo mesmo, porque ele tomou uns nocautes duros na carreira dele, do Shaw Porter, do Danny Garcia, do próprio Amir Khan, e assim, foi nocaute assim, que o Malignaggi caiu beijando a lona mesmo, sem pai nem mãe. Aí quando você olha para uma carreira de um lutador que já foi muito nocauteado no boxe, e para um lutador que foi muito nocauteado no UFC, é muito diferente, porque no boxe, o boxe cobra um preço mais caro do lutador. E eu acho que o Malignaggi simplesmente não tem mais aquela vontade, entendeu? Porque ele sofreu uns nocautes duros na carreira dele. E respondendo a outra pergunta, se fosse no boxe, eu acredito que o Malignaggi teria vencido, porque o boxe é uma luta muito menos intensa do que o Bare Knuckle, porque o Bare Knuckle não tem aquelas paradas que tem no boxe, e a luva causa muito mais dano facial do que do jeito que é no boxe com a luva de 12 onças, porque eles lutaram com as luvinhas lá acho que dava 2 onças as lutas lá. Sim, mas isso que o Israel falou é verdade, porque assim, toda hora na luta, o Paulie estava tentando fazer o clinch, né, Israel? Uhum, e no Bare Knuckle é muito mais intenso do que no boxe. Porque no boxe, por mais que... Israel, em alguns momentos ali do clinch, você via que o Lobov deixava o cotovelo ali na nuca, no rosto ali do Malignaggi. Então, você vê que o Lobov parecia que ele já tinha mais o jeito ali de lutar no evento. E o Malignaggi, quando ele sofre aquele primeiro corte, você vê que o olho dele abre e que ele fica realmente bem assustado. Embora o Lobov... Ele fica assustado. O Lobov, falou tudo. O Israel comentou aqui dos nocautes aqui do Malignaggi, ele sofreu 5 nocautes na carreira. O Lobov, por mais que ele tenha 15 derrotas e 13 vitórias no UFC, no MMA, ele tem somente 1 nocaute na carreira, né, cara? Então ele é um cara bastante resistente. Ele perdeu 12 lutas aqui por decisão. Então essa resistência dele aqui faz diferença. Ele tá acostumado a tomar cotovelada na cara. Então tomar soco do Malignaggi, que tá parado há 2 anos, também não iria causar tanto estrago assim, né, Israel? É isso. Um participante do grupo lá do MMA Inside, ele comentou o seguinte, que o boxe é um esporte, já o MMA te prepara para a guerra na vida real. E é bem isso mesmo, porque no boxe é a coisa mais difícil você ver uma luta sangrenta como essa, que é o Bare Knuckle, ou como o próprio MMA, porque MMA, a gente está acostumado a ver sangue, a gente está lá para ver o próprio sangue. Já no boxe, ninguém está lá para ver 2 caras se destruindo, a gente está lá para ver um nocaute, para ver quem é o cara mais técnico. E é outro esporte, não tem jeito, e isso fez a diferença. Mas assim, se fosse, por exemplo, pegar um boxeador que está mais fresco na carreira, por assim dizer, vamos dizer, o Jorge Linares, teria assassinado o Lobov no primeiro round. O Malignaggi, além de ser um lutador que está mais velho e já ter passado por uns pontos baixos na carreira dele, não estava preparado pro banho de sangue que ia ser. O Lobov é um brigador, né, cara? Mas, ô Juliano, sua opinião aí sobre a luta também, hein, Juliano? Já dá pra gente considerar agora o Lobov aí o melhor de todos os tempos, hein, Juliano? O GOAT do Bare Knuckle. É o GOAT do Bare Knuckle. Sem dúvida. E se eu não me engano, foi o Fira Zahabi, o treinador do Saint-Pierre, que comentou que ele achava o Paulie favorito, mas que se ele acertasse um soco na cabeça do Artem Lobov, ele ia quebrar a mão. E se eu não me engano, foi no primeiro ou no segundo round, ele realmente quebrou a mão. Foi a mão direita. Isso. Foi a mão direita, ele quebrou a mão e
é em um esporte onde, sem luva, eles estavam com uma luva É uma bandagem, pequena, né? só que, se eu não me engano, eles tinham que deixar os nós da mão expostos. Então, a bandagem pegava osso. é uma bandagem que pega só no pulso ali, né, Juliano? Isso, exatamente. Então pegava osso no osso. Pegando um soco reto na testa de uma pessoa, não tem como a mão aguentar. Se fosse numa luta de boxe, eu acho que o Paul ia conseguir levar no jab de longe, coisa que ele estava fazendo até no bare knuckle. E eu concordo com o Zé, eu não gosto desse evento. Aquela luta do Artem Lobov com o Jason Knight, pra mim foi um absurdo. Os caras saíram com a cara estourada, arregaçada. Então, em um esporte onde é só soco, e só pode acertar na cintura ou na cabeça, é complicado não ter uma luva, porque acaba que só corta as pessoas, é difícil ter um nocaute. E machuca a mão também, né? E machuca a mão. Os caras ficam 4 meses fora, com exceção do Artem Lobov, que por ser um mito voltou em 2 meses. Punhos de aço do Lobov. O boxe... Ó, sobre gostar ou não, respondendo já ao Zé, o que vocês falaram é um fato. Porém, se sabe também, como o Juliano acabou de falar, a questão da luva só serve para proteger a mão, porque em questão de lesão cerebral, né? Sem dúvida, é menor. A luva causa mais perigo do que você estar sem a luva, né? Sim. Então, assim, às vezes o pessoal fala, diferentemente de você e do Zé, que estão falando com propriedade nesse sentido, mas às vezes o pessoal não gosta porque acha que isso prejudica mais, né, a saúde do atleta. Na verdade, é o contrário. É visivelmente feio, né? Visivelmente realmente pode trazer mais pela questão do corte, né? Pelo Sim. fato do lutador estar sem a luva, bateu, vai cortar, né? Então... E é um esporte onde mesmo com o corte a luta continua. Eles não param pra ver, o corte tá fundo, o corte não tá. Continua e vai embora. Tá com o plano de saúde em dia? Sim, aqui vai embora. É verdade, hein? Agora, o Jason Knight realmente ficou parecendo o boneco assassino mesmo, todo costurado no fim da luta lá, ficou parecendo o Chuck. Tava no corner do Lobov. Eu achei estranho isso, hein, cara. O Jason Knight, ele acabou lutando lá com o Lobov e ele até reclama que ganhou a luta do Lobov. Aí na sequência você vê ele lá no corner do Lobov, então é uma coisa meio bizarra, né, cara? Mas... todo mundo se rende ao Gold, Zé. Todo mundo se rende ao Gold. Agora ele faz parte da equipe, né? Conor, Lobov, Dillon Danis e agora também aí o nosso queridíssimo... Fala aí, André. Jason Knight, é isso, né? Jason Knight. Quase fugiu o nome dele aqui. Mas vamos encerrar aqui o nosso podcast de hoje. A gente vai ficar devendo aqui algumas lutas que eu vou trazer vídeos separados aqui no canal. Vamos falar durante a semana aqui de Demian Maia, falar também do Júcia Formiga aqui contra o Benavides, porque o papo hoje rendeu, já passamos aqui de 1 hora aqui de gravação. E para dar seus cumprimentos finais, pagar as apostas e tudo mais, o nosso chefão aí do MMA Inside, Vocês vão ver. Logic Man. Boa noite aí, André, obrigado novamente aqui pela presença. Boa noite, ainda a minha honra vai ser restaurada nesse podcast aqui. Vou provar que meu palpite é quente, mas sempre é um prazer estar com vocês, é muito bom. Um abraço a todo mundo, um abraço ao pessoal que faz os comentários também. Tá sendo muito bom, e é isso aí, galera. Segue a gente lá no Instagram, acesse o nosso site e tamo junto, pessoal. Juliano, muito bom tê-lo novamente aqui no nosso podcast e espero que você volte mais vezes aqui para debater com a gente, hein, Juliano? Valeu pelo convite, Zé. Valeu, André e Israel. E assim, Israel, você me perdoa, mas eu espero muito que o André ganhe os R$40, porque eu também apostei no Enganu. Garoto! Então, assim, muito obrigado. Boa noite, galera. Boa noite pra todo mundo que assistiu e até uma próxima. Valeu, obrigado, hein, Juliano. Israel, pra gente fechar, hein, Israel? Vamos marcar aí pra gente se encontrar. É difícil de eu sair aqui do Paraná pra ir aí pra Tocantins, mas eu acho que com o que o André me deve, dá aposto que você vai ganhar e dá pra gente rachar uma pizza aí, né, Israel? Vamos marcar, hein, Israel? Dá sim, porque o André não paga, esse que é o problema, ele aposta e não paga, né? Aí, se a gente for cobrar juros, acho que os seus 50 já viraram uns 170 vamos penhorar o site, hein? Alô, pessoal do MMA Inside, hein? Não, aí o Zé quer me deixar desempregado. Não, você tem emprego, hein, Israel? Vê se eu posso com esse cara.
Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. É muito divertido sempre participar do podcast. Eu me divirto muito comentando lutas com vocês, porque é difícil achar gente que manja assim para comentar ao vivo, para comentar a vera assim, e a gente se diverte muito aqui. Mais uma vez reforçando o convite para vocês seguirem o nosso Instagram e também acessarem nosso site. Então é isso, galera. Muito obrigado aqui a todos que participaram aqui do podcast, o Juliano, o Israel e também o Logic Man. A gente volta semana que vem com mais uma edição do podcast. Um grande abraço a todos e até a próxima.